Entendimento. Eu sou Patrícia Regina Flores de Maio e deixe o seu like, deixe o seu comentário, que Deus possa me dar sabedoria e entendimento para passar para nós, né, para mim também, que o Senhor quer falar conosco, né? Como se diz, né? Põe-te de pé, Deus quer falar contigo. Põe-te de pé, Deus quer falar conosco, comigo. Aí, gente, nós vamos entrar em 2 Crônicas, capítulo 10, que é o marco, que marca o início de uma narrativa essencial na Bíblia Sagrada. Este capítulo fornece informações cruciais sobre as mortes de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, Jonatas, seu filho, na batalha contra os filisteus. Este é um momento crucial na história de Israel, pois representa a transição de liderança de Saul para o próximo rei que foi ungido para ser rei, que era Davi, que é uma figura central na história bíblica. Então, Davi, até hoje, tudo é comentado sobre Davi em Israel, né? O capítulo começa descrevendo a batalha entre os israelitas e os filisteus, no Monte Gilboa. Saul e seus filhos estão envolvidos na luta e na narrativa, e a narrativa detalha como a batalha se desenrola. Infelizmente, as forças de Israel são derrotadas e Saul e seus filhos, incluindo Jonatas, são mortos. Os homens todos da família foram mortos. A morte de Saul ainda foi pior e também muito significativa, pois ele foi escolhido por Deus. Deus o escolheu como o primeiro rei de Israel, e sua queda simboliza o fim de um reinado, o fim do seu reinado. A queda de Saul representa o fim do seu reinado, porque todos os seus filhos morreram nessa batalha. Este capítulo serve como uma introdução poderosa para os eventos que se desenrolam nos livros subsequentes de 1 Crônicas, bem como 2 Samuel, onde a história de Davi, o próximo rei de Israel, será desenvolvida. Além disso, ele destaca a importância dos líderes escolhidos por Deus e as consequências de suas ações. O capítulo 10 de 1 Crônicas é, portanto, uma parte fundamental do relato bíblico que moldou a história de Israel. Então aqui, gente, começa assim, tem a morte no capítulo 10, vai narrar. Tinha que ser narrada por causa da volta do povo do cativeiro da Babilônia, né? Então, aqui no capítulo 10, do 1 ao 7, narra a morte de Saul e de seus filhos. Depois, em 1 Crônicas 10, do 1 ao 2, acontece a derrota dos filisteus. E a morte de Saul e de seus filhos na batalha acontece em 1 Crônicas 3, dos 3 ao 7. E aí também acontece, os valentes israelitas recuperam os corpos, conforme 1 Crônicas 10, do 8 a 10. Os filisteus profanam o corpo de Saul quando eles arrancam, né, a cabeça de Davi, de Saul aqui. Deixa eu dar só uma lidinha nesse versículo aqui para vocês, né? 1 Crônicas, capítulo 10. Crônicas. Estou só mostrando para vocês aqui, né, para a gente estar continuando aqui. Só um minutinho. Wait a minute. Estamos no 2 Reis aqui, gente.
Então, vamos lá. Capítulo 10. No capítulo 10, versículo, versículo, versículo 8 até o 10 fala assim, olha, do 8 até o 10. Aí acontece, né? O que acontece aí? Do 8 até o 10. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados na montanha de Gilboa, e os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor para anunciarem a seus ídolos e ao povo. Então aqui os filisteus, quando eles estavam andando, eles acharam. Então, como se diz, eles estavam mostrando ali que mostrando para os deuses dele, né, que houve uma derrota aí. E aqui está falando, né? E aí acontece que no verso, os filisteus eles profanam o corpo de Saul quando eles fazem isso, né? Aí depois, gente, quando é no versículo 1 Crônicas 10:10, eles puseram as armas na casa de seu Deus minúsculo e a sua cabeça eles fixaram na casa de Dagon. Olha que triste, né, gente? Aqui, que aconteceu? Eles decapitaram a cabeça de Saul e colocaram diante do Deus dele lá, para dizer assim, né? O nosso Deus de D minúsculo ganhou. E assim morreu Saul por causa da sua transgressão, por causa do seu pecado. Ele transgrediu a transgressão com que transgrediu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor, o qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora ou feiticeira para consultar. Saul, ele não buscou o Senhor pelo que o Senhor o matou e transferiu. Houve a transferência do reino de Saul a Davi. E aqui que acontece isso, né? Então, aqui nesse capítulo ele é bem pequeno, ele vai do verso 1 até o 14. E aqui, qual foi a razão? Qual foi a razão da morte de Saul? A razão da morte de Saul está no último versículo desse capítulo. Ele não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Essa foi a razão, porque Saul desobedeceu a Deus, né? E a morte de Saul foi o resultado do pecado dele, conforme lá no 11 e no verso 11 e 12, que já li para vocês, né? 11 e 12. Ouvindo, pois, toda Jabes e Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e pegaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e trouxeram a Jabes. E os sepultaram seus ossos debaixo do carvalho em Jabes. E jejuaram por 7 dias. Eles fizeram a maior desrespeito com o corpo de Davi, mas o povo foi lá e buscou. Então, gente, essa foi a derrota de Israel pelos filisteus. Acontece no primeiro Crônica do 10 ao 2. O versículo 1 inicia com a frase importante. Olha a frase que começa o versículo 1, falando assim: ora, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. Esse versículo estabelece um cenário sombrio da batalha.
os filisteus antigos.